Todos. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo hoje. Hoje a gente vai falar de um assunto que realmente é algo desafiador na vida acho que de todo clínico, do intensivista, principalmente, né? Que a gente tem dois pontos muito bem estabelecidos no tromboembolismo pulmonar, que é quando se anticoagula o paciente e quando se faz a trombólise. E esse meio que realmente ainda é desafiador, né? Uma das nossas armas terapêuticas, né, é o uso da hemodinâmica, né? O Luiz também está me ajudando agora, ele vai moderar também, né? Junto com o Leonardo, né? E pode falar, Luiz, você queria falar alguma coisa? Não, só estou ativo aqui para o que precisar, pode me chamar e agradecer a presença de todo mundo para a gente fortalecer cada vez mais essas nossas reuniões. Tanto, muitas das vezes, esperamos fazer ela presencial, um modo híbrido, mas também com as pessoas assistindo a gente lá no auditório, mas também dando aí um coro legal para essas aulas online. Então, a gente agradece bastante e que cada vez a gente consiga alcançar novas instituições, novas pessoas, para sempre as discussões ficarem bem ricas e ajudar todo mundo aqui. E, Leonardo, muito obrigado por aceitar esse desafio. Eu sei que o Guilherme que ia, você aceitou o desafio já em cima, nos 48 do segundo tempo. Muito obrigado. E a gente gostaria de te ouvir falar um pouquinho agora sobre seus casos, sua experiência e como a hemodinâmica pode ajudar a gente nesse paciente, né? Principalmente nesse dilema. Ok, obrigado, Marcos, Luiz, obrigado pela apresentação, Matheus, a todos que estão aí, tá? Eu começo aqui, vocês me escutam bem? Sim. Sim, a minha tela está compartilhada? Tá, doutor, mas não está em tela cheia. Não está em tela cheia. Tá, vamos tentar resolver isso aqui. Ok? Ok. Agora ficou bom. Perfeito. Tá ótimo. Tá. Ótimo. Bom, eu não vejo vocês, mas sem problema. Então, a intenção hoje será de trazer um caso clínico para que a gente suscite a possibilidade de discussão. Eu agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês todos aí, e no sentido de entender o que a gente tem de possibilidade dentro da estrutura da ASA hoje em dia, né, e dentro do Hospital 9 de Julho como hub principal, para que a gente possa oferecer aos nossos pacientes o melhor cuidado e dentro das opções todas do tratamento dessa doença grave, que é a embolia pulmonar. Eu vou começar com o quadro clínico de uma paciente feminina de 63 anos, bem diretamente, né? Veja que esse caso é um caso real, de 25 de setembro, e ela foi atendida numa unidade ambulatorial, né, com uma dispneia importante, que ela teve já ao despertar, e progredia para cianose. Óbvio, uma paciente que chega cianótica ao pronto atendimento, a gente infere que a saturação de oxigênio dela já não esteja dentro dos níveis mais adequados que a gente acredita, mas como ela veio externa, né, ela veio de uma outra unidade, a gente não tinha essa informação de lá, né. Ela não tinha dor torácica, tampouco teve hemoptise, né, mas a história dela chamava atenção, a paciente que tinha um antecedente de diabetes, depressão e uma neoplasia pulmonar que ela cuidava há 3 anos. E qual o grande detalhe, né, do dia 25 de setembro? Há 2 dias antes disso, ela tinha feito uma biópsia pulmonar numa suspeita de recidiva no pulmão direito. Ela já era uma paciente que tinha feito uma segmentectomia
do pulmão direito, uma pulmonectomia parcial à direita, né? E essa biópsia foi feita dia 23 de setembro, em outro serviço, e ela despertou no dia 25 com dispneia, taquipneia, chegou com uma queda de saturação nessa unidade de pronto atendimento, e de lá ela foi transferida para o hospital, né, para o hospital que a gente trabalha, e de lá do pronto atendimento ela foi direto para a UTI, assim que foi estratificado o risco na unidade de pronto atendimento lá, ela chegou taquicárdica, hipotensa, com níveis séricos de lactato aumentado, taquipneica, né, e ela já necessitou de O2. Então, eu trago aqui a imagem da tomografia numa janela de pulmão, mostrando aqui no pulmão direito, né, nos segmentos mais inferiores, o local da biópsia. Então veja que é bem claro aqui nessa lesão, no pulmão direito, o local em que foi feita a biópsia do pulmão direito, né. E essa paciente já com essa imagem, ela foi para uma tomografia computadorizada, dado que, obviamente, a gente ainda assim havia o risco dela ter uma hemorragia, ou um hemotórax, ou um pneumotórax, alguma coisa assim, que não foi diagnosticado clinicamente, mas pudesse estar subclínico. Então, mais óbvio que, dentro dos critérios, o TEP era um diagnóstico diferencial dentre todos ali. E a Jutomo mostrou uma falha de enchimento bem na bifurcação do tronco da artéria pulmonar, né, e que, preferencialmente, uma falha de enchimento aqui nos ramos primários da artéria pulmonar esquerda, né? Lembrar que a biópsia foi à direita e a falha de enchimento principalmente aqui, uma falha de enchimento bastante importante já no tronco, né? Já nos ramos primários do tronco da artéria pulmonar direita, né? Tinha trombo também à direita, mas prioritariamente era à esquerda. Essa é uma vista anterior de um corte coronal, mostrando a imagem mipada aqui, dado a gravidade da carga de trombo, né? Não gravidade clínica, mas a carga de trombo que essa paciente trazia, e obviamente vocês estão bastante habituados a encontrar isso dentro da sua prática diária, né? Mas de maneira bastante curiosa, essa paciente tinha uma carga de trombo bastante importante à esquerda e bem diminuída à direita. Pela tomografia ainda foi ver, não é o exame para isso, mas ainda foi possível que a gente visibilizasse um ventrículo direito com abaulamento de septo interventricular em direção ao ventrículo esquerdo, e a gente fala mais adiante que esse é um dos critérios ecocardiográficos de gravidade, né? E o ecocardiograma está aqui. Essa paciente, é bem importante que a gente tome atenção nessas informações iniciais, que esse eco ainda foi feito lá antes da tomo, em sala de emergência, e a paciente estava em máscara de oxigênio, né? Um VD com dilatação moderada, desempenho sistólico reduzido, moderado também, e importante na análise subjetiva. A artéria pulmonar não tinha nada de digno de nota na avaliação do ecocardiografista, e a PSAP de 44, né? Veia cava inferior dilatada, e essa dilatação mostrando que também o VD devia estar sofrendo, né? Então, um comprometimento sistólico no ventrículo direito com hipertensão pulmonar foi essa conclusão do eco, e a sequência foi subir essa paciente para tomografia. Na verdade, não subi, foi no mesmo andar, foi feita a tomografia com protocolo TEP. E aqui a gente tem também ultrassom Doppler mostrando que ela tinha uma falha de enchimento e veia poplite esquerda, confirmando assim a TVP e, por consecutiva, o sítio emboligênico dessa paciente, né? Eu trago aqui a monitorização desde o momento que ela chegou às 22 horas no Centro de Terapia Intensiva, no CTI, né? Então, veja que ela chegou aí, com uma frequência cardíaca acima de 100, né? Que é acima de 110, é um dos nossos critérios de gravidade também, e sem droga vasoativa, mas veja que ela tergiversou com pressões que caíram até abaixo de 90, depois recuperou,
né, com manobras de Trendelenburg e tal, e ela ficou com uma pressão arterial sistólica aqui na média de 110 na maioria do tempo, né. Ácido lático, aqui o nível sérico inicial de ácido lático, por volta de 90, BNP também alto, acima de 150, né, e a troponina também alterada, tinha uma troponina alterada, uma troponina T de 27, né. Então, essa paciente nossa, com uma interrogação de uma neoplasia pulmonar recidivada, submetida a uma biópsia pulmonar percutânea a menos de 48 horas, que pegou material, né, funcionou a lesão, que estava com uma pressão de 130 por 60 no momento, uma frequência de 126, e saturando 94% numa máscara de 3 litros por minuto. Nós enquadramos ela no score de PESI e de PESI simplificado, né? Aquele score de PESI é um score que contabiliza dados clínico-laboratoriais e de imagem do paciente, né? Desde idade, frequência cardíaca, respiratória, ele inclui uns 100 itens que você faz a soma, e isso por si só define gravidade e mortalidade do caso, né? E o PESI simplificado, que vai de 1 a 5, ela só não tinha idade acima de 80 anos, né, do PESI simplificado, então era uma paciente que nós estratificamos ela como risco alto, uma vez que ela tinha alteração de enzimas, ela tinha alteração de enzimas, ela tinha alteração ecocardiográfica, e ela tinha o score de PESI de 4, né? O que ela não tinha aqui para ser considerado mais alto risco, segundo os guidelines europeus aí de 2019, era o choque hemodinâmico, né? Mas veja que em alguns momentos ela até chegou a fazer pressão arterial sistólica menor que 90, que melhorou depois transitoriamente. Então, tinha uma insuficiência de ventrículo direito, tinha sinais de má perfusão e tergiversou com uma instabilidade hemodinâmica, obviamente uma insuficiência respiratória aguda, necessitando de oxigênio. A conduta inicial para essa paciente foi anticoagulação já no minuto zero, assim que tivemos convicção que se tratava de uma TVP e TEP, e a discussão, por consequência, da terapia dirigida por catéter ou fibrinólise sistêmica, né? Então, esse é um momento de maior dificuldade aí da gente entender se essa paciente com instabilidade hemodinâmica, com sinais de má perfusão tecidual, lactato alterado, se ela iria para fibrinólise sistêmica. A gente tem um protocolo já bastante robusto para fibrinólise sistêmica de muitos anos, ou se ela iria para terapia dirigida por catéter. Como ela tinha essa biópsia menos de 48 horas, nós consideramos o risco de uma hemorragia da própria punção e da própria biópsia, né, para fibrinólise sistêmica, que a gente usa em torno de 100 miligramas de actilise, e o fato dela ter também, anatomicamente, a carga tumoral, a gente tem pesado isso também, prioritariamente no lobo esquerdo, foi um indício a mais para que a gente utilizasse a terapia dirigida por catéter, uma vez que a gente concentraria de maneira bastante local a ação do fibrinolítico, né? Então, para esta paciente em questão, a terapia dirigida por catéter de escolha, a gente tem inúmeras estratégias, uma vez que a gente decida fazer terapia dirigida por catéter, mas neste caso em especial, já a gente tinha uma paciente que ela estava, do ponto de vista de suporte, ela estava, ainda assim, com aquele suporte, estava controlada, não é uma paciente que estava com 2, 3 drogas vasoativas, saturando mal, mesmo com o uso, a despeito do uso de oxigênio, né? Ela tinha condições clínicas boas, então ela tinha tempo, e o fato dela ter tempo faz com que a gente escolha uma terapia dirigida por catéter menos invasiva possível. Dentro da terapia dirigida por catéter, a gente tem inúmeras estratégias, desde a mais invasiva, em que nós entramos para fragmentar e quebrar trombo no minuto zero. Isso se faz para pacientes
que tem um choque hemodinâmico refratário e que um paciente está prestes a evoluir a óbito, ou muitas vezes ele já não está mais responsivo a 2 ou 3 drogas vasoativas. Então a gente entra para tentar fragmentar a maioria dos trombos no minuto 0, só que esse ato, ele também causa uma piora hemodinâmica bastante grande de maneira aguda no paciente. Às vezes a gente perde o paciente nessa manobra intempestiva de quebrar o trombo de maneira aguda, né? Outros tipos de catéter que fazem fragmentação de trombo, que também tem como ação secundária a fibrinólise, eles também podem ser utilizados em situações mais graves. Mas, como essa paciente, nós consideramos que ela estava ali na trave entre o paciente de alto risco de um intermediário alto, nós optamos por utilizar um catéter de posicionamento e fibrinólise que tem ação local, né? Então, esse catéter, ele tem Anvisa no Brasil há menos de um ano, né? Nós já temos utilizado ele em algumas situações, e o detalhe é que ele é centimetrado, nós escolhemos ele de acordo com a anatomia vista na tomografia da carga de trombo, e veja que em cada um desses pontos é um transdutor de ultrassom que emite ondas mecânicas que fragmentam o trombo. Então, nessa fragmentação do trombo, ele também libera fibrinolítico em baixíssimas doses, e o fibrinolítico associado à fragmentação ecossônica faz com que haja uma melhor penetração do fibrinolítico e otimiza a quebra do trombo com baixas doses de fibrinolítico. Então, veja aqui o dispositivo, né? Nós temos disponível aí na rede DASA, no 9 de julho, nós temos esse dispositivo, né? Ele tem a possibilidade de utilizar até 2 catéteres de uma vez, mas nesse caso em especial, a gente optou por utilizar ele somente em um acesso. Então, veja que a punção da veia femoral direita, e aí a primeira arteriografia pulmonar, mostrando perfusão preferencial do pulmão direito, e uma falha de contrastação bastante compatível com a tomografia vista do pulmão esquerdo, né? Então, veja que o pulmão esquerdo praticamente tem uma fase parenquimatosa bastante pobre, né? E a sequência foi identificar qual o melhor local para locar esse catéter, né? E nós julgamos que a maior falha de enchimento estava no ramo inferior do pulmão esquerdo. Veja que a gente consegue visibilizar as falhas de enchimento em todo o ramo primário e secundário do ramo inferior da artéria pulmonar esquerda. E aí, na sequência, nós cateterizamos ele com um fio guia hidrofílico e subimos esse catéter, né? Então, o trabalho do intervencionista, que antes, outrora, para pacientes com TEP, exigia-se um esforço no sentido de quebrar a maior quantidade de trombo e tentar limpar o máximo de trombo para esses pacientes no minuto 0, e que trazia consequências bastante complexas para aquele paciente, hoje ficou muito mais simplificado, porque basicamente a gente posiciona um catéter e depois nós locamos esse catéter aqui no ramo inferior da artéria pulmonar esquerda. Veja que ele está aqui locado no ramo inferior da artéria pulmonar esquerda. Esse paciente sobe para a UTI, esse procedimento dura menos do que 20 minutos, então ele passa pela hemodinâmica, nós fazemos a angiografia pulmonar e locamos o catéter. Dura menos do que 20 minutos esse procedimento. Nós não mexemos em nada do paciente, então é para ele entrar e sair nas mesmas condições hemodinâmicas, diferente dos outros tipos de procedimentos de terapia dirigida por catéter. Eu reforço aqui porque isso é muito importante. E depois de 24 horas, esse é o scout da tomografia, esse paciente sai da UTI novamente e ele vai direto para a tomografia.
o controle em 24 horas não é em sala de hemodinâmica, é na tomografia. Veja que esse é o Scout, e aí a imagem que lá na entrada era essa, né, com aquele trombo no tronco, mais aquele outro trombo em ramo primário, já estava nesta situação aqui. Bom, mas carga de trombo nunca foi um dos parâmetros para que a gente pare ou que a gente continue um procedimento de terapia dirigida por catéter. A gente precisa se ancorar em alguns outros goals, que são, a saber, a queda da pressão arterial da artéria pulmonar em até 20%, melhora da saturação ou melhora hemodinâmica do paciente, traduzindo em melhora e diminuição dos níveis de aminas vasoativas, esse num contato íntimo com o anestesiologista. Então, aqui no corte coronal, a quantidade de trombo que tinha inicialmente, e depois de 24 horas, a gente vê que melhorou bastante a carga de trombo, né? E a gente tinha aquele local da biópsia, veja, que havia um infiltrado alveolar de base externa e também um infiltrado contralateral que fomos discutir na radiologia, e a possibilidade de uma hemorragia alveolar nos deixou, assim, preocupados. Será que a gente vai parar? Será que nós vamos manter, né? Uma vez que o paciente ainda tinha uma certa instabilidade, ele tinha ainda alterações ecográficas, eu vou mostrar aqui o ecocardiograma de avaliação em 24 horas, mas somando isso, né, junto com a avaliação do radiologista, ele falou, poxa, isso não pode ser que não seja sangramento, pode ser que seja só realmente um infiltrado alveolar de natureza edematosa, e ele não tinha a paciente não tinha nenhum outro sinal em cânula, em nada de sangramento, estava com os exames laboratoriais dentro dos níveis de segurança, né? E o ecocardiograma, né, agora já no leito da UTI, com paciente em ventilação mecânica, isso muda, né, bastante, então mostrava ainda um ventrículo direito com dilatação moderada, comprometimento importante ainda da função sistólica global, a cinesia dos segmentos basal e médio e hipercontratibilidade apical. Só estava contraindo o ápice do ventrículo, como habitualmente a gente vê nesses casos de falência de VD. Insuficiência tricúspide já era discreta, a pressão da artéria pulmonar era 37, veja que antes de intubar estava em 31, avaliação depois com a ventilação mecânica de 37, a gente obviamente tem que considerar isso, e essa avaliação do ecocardiograma, junto com a tomo, e a segurança que tínhamos em relação aos exames laboratoriais de controle, fez com que nós tomássemos a opção de manter o catéter por mais 12 horas, só que agora com doses mais baixas. A gente estava com uma infusão de 2 miligramas hora, e aí nós passamos a 1 miligrama hora, tá? Essa paciente manteve, então a conduta foi de manter a terapia dirigida por catéter, só que agora com 1 miligrama hora, e aí às 4 horas da manhã, ela teve um sangramento oral de pequena monta, é bem verdade, que saiu pela traqueostomia. Foi interrompido imediatamente o RTPA e a heparina, ela teve ainda um epistaxe, sem nenhuma repercussão hemodinâmica, sem recidiva, o TTPA dela estava em 4, fibrinogênio ainda estava dentro dos níveis aceitáveis para esse tipo de terapia, e aí, 12 horas após, ela não chegou a completar 12 horas, nós trouxemos ela para a sala de hemodinâmica, porque aí já sabíamos que retiraríamos o catéter. Então, o que a gente percebeu? Primeiro, o catéter tinha migrado. Lembra que a gente tinha posicionado ele no ramo inferior, mas nessa de leva para lá, traz para cá, leva na tomografia, volta para a UTI, e ele migrou e estava no tronco da artéria pulmonar, tá? Então, veja que as marcas radiopacas dele já tinham saído do local em que a gente tinha alocado, mas mesmo assim, a infusão estava indo para a artéria pulmonar, né? E aí, a angiografia controle que a gente fez nele, foi bastante feliz em mostrar que a perfusão do pulmão esquerdo, que é aquele que tinha uma perfusão limitada, passou a ser dominante em relação ao outro, que era o direito, que tinha melhor perfusão. E veja que não é mais possível enxergar carga trombótica em nenhum
dos ramos da artéria pulmonar. E associado à condição clínica da paciente, nos deixou bastante tranquilo em retirar o catéter. Bom, essa paciente evoluiu sem recidiva de sangramento, foi reiniciada a heparina não fracionada, a broncoscopia não mostrou sangramento ativo, só tinha mostrado um sangramento recente em árvore traqueobronca e rinofaringe, e na naso, uma laceração em crista de um desvio septal, tinha um sangramento pequeno que foi tratado, né? Então, foi desligado noradrenalina na mesma noite, desmamado sedação no dia consecutivo e estubado a paciente, desligado óxido nítrico, a evolução dela foi no dia 29 desligado dobutamina, transicionou da heparina não fracionada para baixo peso. Essa paciente, dia 30 de setembro, ela ocluiu a radial esquerda, a gente tirou a PAI, teve alta da UTI dia 1º, e foi de alta alta da CM dia 5, já com heliquis, e alta hospitalar dia 7. Veja, uma paciente que internou para a gente no dia 26, né? E no dia 7 estava de alta, e o ecocardiograma de controle mostrava já um ventrículo direito de dimensões normais, função diastólica normal, né? PSAP avaliado e normal também, sem refluxo mínimo triclúspide avaliado, né? E normalização da função sistólica do VD é o que a gente achou de mais importante. Algo bastante importante também, para quem faz o ecocardiograma ali no point of care, e eu acredito que vocês também executam esse tipo de eco, é que esse catéter, por emitir ondas ecográficas, ele causa um viés, ele causa um artefato, no ecocardiograma. Então, toda vez que a gente vai fazer o eco, o catéter está ligado, você tem que desligar o aparelho de infusão, né? Você tem que desligar ele para fazer o ecocardiograma, senão você tem uma imagem como essa que impossibilita a realização do ecocardiograma, né? Então, esse é o caso que eu gostaria de mostrar a vocês. Acho que a gente está aberto a discutir essas questões aí, Marcos e todos, estou aberto a gente discutir. A intenção, eu tenho outros casos, mas eu acho que é mais importante que a gente se atenha a discutir um caso como esse e as diferenças de uma terapia ou outra, e de repente a gente poder conseguir levar em diante um pouco mais esse caso aqui. Perfeito, Leonardo. Muito obrigado. Foi muito legal mesmo, muito bom. Acho que, principalmente porque foi um caso que aborda, acho que, todas as nossas dificuldades, né, em relação à trombólise, em relação à heparinização, né? Se por um momento, no começo, a gente teria dúvida se é um paciente com indicação de trombólise, ainda não estava dando a indicação clássica, né? No decorrer, a gente viu que teria, sim, entrando com droga vasoativa, né? Entrando num choque cardiogênico, porém, entraríamos com uma terapêutica muito mais atrasada, né? Acho que a gente ia perder tempo, isso até conseguir ter essa identificação, né? E ter certeza da indicação, né? Ter segurança para isso, e com certeza seria catastrófico, né? Que você vê que com uma quantidade muito menor de trombolítico, você já causou algum tipo de sangramento, né? Então, realmente é um caso que aborda todas as nossas dificuldades, né? Tanto de sangramento, que realmente é uma doença com uma incidência alta em pós-operatório, então não é incomum. Há pouco tempo tivemos um com prostatectomia radical, o paciente estava sangrando, né? Então, acho que foi um caso bem elucidativo em todos esses pontos, né? Agora vamos abrir para todo o público, né? Alguém gostaria de perguntar, discutir com o Leonardo? O que vocês poderiam acrescentar? O seu comentário em relação à possibilidade de catástrofe, ele é o que eu vejo como o maior benefício da terapia dirigida por catéter, para este caso em questão. Veja, é um paciente que, obviamente,
tinha uma biópsia de uma lesão neoplásica, que depois se confirmou neoplásica mesmo, né? Com a dose de 28 miligramas de Actilise, essa paciente teve essa hemorragia alveolar, né? E ainda a gente tem que imaginar que essa dose de 28 miligramas foi dada em 36 horas, e que a meia-vida do RTPA é uma meia-vida de 2 minutos ou até encontrar a primeira fibrina, né? Então, o grande ponto positivo é que a fragmentação do catéter pelas ondas ecográficas faz com que o fluxo de fibrinolítico já saia do catéter e encontre a primeira molécula de fibrina na sua frente, para que se ligue irreversivelmente, né? Então, veja, em 36 horas infundimos essa dose de fibrinolítico menor do que 30 miligramas, sendo que se fosse fazer a fibrinólise sistêmica, não sei qual é o protocolo de vocês, mas em geral utiliza-se doses de 100 miligramas dentro de um curto período de tempo. Então, óbvio que a gente não sabe o que aconteceria, mas o risco da paciente ter tido uma hemorragia maior dentro daquela lesão do pulmão direito, obviamente é algo que faz com que a gente presuma que esse fato pudesse acontecer. Perfeito, perfeito. Acho que o Celso levantou a mão. Celso? Oi, Marcão, estava com o áudio desligado aqui. Bom, queria primeiro parabenizar aí pela apresentação do Guilherme, achei bem interessante e bem didática. Eu também, eu posso dizer que sou bastante entusiasta desse tipo de terapia, deixa eu ligar desse tipo de terapia endovascular para o paciente com TEP, né? Eu já tive alguns casos que eu acabei acompanhando nesse sentido, e um dos mais graves, a paciente mesmo, é o que o Marcos falou, mesmo recebendo uma dose bem pequena de fibrinolítico ali, intrapulmonar, era pós-operatório de coluna, o paciente teve um choque hemorrágico, quase morreu do choque hemorrágico, e depois reverteu e saiu, mas, enfim, imagina se com uma dose mínima, não lembro se foi 5 ou 10 miligramas de alteplase intrapulmonar que ela recebeu, ela já quase morreu. Imagina a trombólise do TEP, que a gente usa no sistêmico 100 miligramas, né, a dose aí 10, 20 vezes maior. Agora eu queria, como essa reunião também é para os residentes de terapia intensiva, eu queria fazer uma pergunta, se o Marcos permitir, perguntar se algum dos residentes já viu algum paciente fazer esse tipo de tratamento, e se sim, o que achou, e se quer fazer um comentário com relação à aula que o Guilherme apresentou. Sou o Matheus, sou R1 de terapia intensiva. Boa noite a todos aí. Queria agradecer ao Dr. Leonardo pela apresentação, pela oportunidade. Eu nunca tinha visto essa modalidade de tratamento para tromboembolismo pulmonar, doutor. E foi muito interessante aí aprender isso, né? Que bom, Matheus. Sabe que a terapia dirigida por catéter, ela leva esse nome, né? Mas ela não é uma só. Esse é importante, que é o mais importante que talvez tenha que eu gostaria que ficasse na cabeça de vocês residentes, ou de todos aí. Nós temos um arsenal de estratégias para utilizar, dependendo do paciente que está na nossa frente, de maneira muito personalizada. Óbvio que quando a gente só tinha o arsenal passado, com técnicas de fragmentação do trombo, em que, ou técnicas reolíticas, que no minuto zero eu queria quebrar a maior parte de trombo, e fazer uma angiografia no minuto zero que mostrasse uma alteração positiva no sentido de melhorar a perfusão em relação ao que eu tinha da primeira angiografia, né, do diagnóstico, poderia causar, e muitas vezes causava, alterações hemodinâmicas muito graves no paciente. Então, muitas vezes, o paciente entrava na sala e saía muito pior. Essa era a regra. O paciente saía de sala de hemodinâmica hemodinamicamente com uma ou duas drogas a mais. Então, a gente subia para esse tipo de procedimento somente para quem? Para pacientes que eram refratários à terapia sistêmica, né? Que estavam piorando o quadro clínico de maneira muito aguda, em que a gente não tinha mais outra arma para fazer, então, poxa, vamos levar para a hemodinâmica. Já era um cara muito grave. Então, poxa, nesse paciente,
esse paciente não tem tempo, ele está piorando muito, não tem o tempo de colocar um catéterzinho lá para ficar infundindo 12 horas, 24 horas. A hemodinâmica dele está tão debilitada que eu preciso fazer algo para dar vazão a esse ventrículo direito. E isso é fragmentar trombo. Então, muitas vezes, esses procedimentos, eles pioravam, porque uma vez que você fragmenta trombo, você causa hemólise, hemoglobinúria, liberação de potássio, arritmia cardíaca no minuto zero. Então, havia a necessidade de uma conjunção muito grande com o anestesiologista poxa, a gente já falava, já deixa armado a segunda droga ou a terceira droga, segura, já deixa pronta a vasopressina, deixa pronta a solução de amiodarona, porque esse cara vai fibrilar, e nós íamos armado para a guerra. Nesse caso em especial, era uma paciente que estava ali batendo na trave entre o alto risco e o intermediário alto. É uma paciente que ainda assim, em máscara de O2, estava saturando bem. Então, poxa, frente a este paciente, de maneira personalizada, a gente tem outra estratégia, né? E a estratégia é uma estratégia nova, que temos a Anvisa agora há pouco tempo, e que depende muito de um contato da equipe de intervenção com a terapia intensiva, porque nós posicionamos o catéter, mas o cuidado e o segmento é em conjunto com a terapia intensiva, no leito de terapia intensiva. Então, esse é um procedimento que veio para aproximar ainda mais essas duas especialidades, e eu vejo com muito bons olhos. Doutor. Alô? Oi? Pode falar, Matheus. Tá dando para ouvir, pode tudo falar. bem. Doutor, aqui é Matheus, R2 da UTI. Primeiro eu queria agradecer assim, a aula, que foi muito boa. Muito bacana a gente ter esse tipo de contato. Acho que isso assim, é uma das coisas que tem sido a realidade para a gente que começou em residência de UTI no 9. E eu falo ali para o pessoal, para os R1s, assim, que a gente vai ter contato com coisas muito diferentes, né? E eu acho que assim, duas coisas que você falou para mim que fica muito claro assim, no nosso aprendizado ter essas ferramentas no nosso arsenal de conhecimento, né? A gente precisa ter conhecimento dessas possibilidades terapêuticas para essas situações que vão se apresentar para a gente. E se a gente não sabe manejar, se a gente não sabe que existe essa possibilidade de individualizar isso adequadamente, a gente não vai conseguir aplicar isso futuramente, né? Então, tem que ter conhecimento para poder indicar de forma correta, né? E entrar em contato e pensar nessa possibilidade. Assim, eu nunca vi particularmente, né, ao vivo, mas achei muito bacana mesmo. Então, obrigado, queria agradecer pela oportunidade. Mais alguém? Tem algum ponto? Doutora Marisa? Luiz? Então, muito interessante. Eu já tinha não visto casos de longe, porque a gente, quando recebe o paciente, já está colocado o catéter, e você foi bem didático aí de mostrar a parte de toda a luta, vamos dizer, né? E atualmente vocês estão com que estatística assim de sobrevida? Porque realmente é como você falou, os pacientes, os primeiros casos, a gente perdia todos praticamente, porque era muito difícil lidar com todas as variáveis ao mesmo tempo. Por isso, o motivo era esse, que você tentava corrigir uma coisa e uma outra acontecia e você não dava tempo, e entubava o paciente, daí começava a ter hemorragia, daí tinha que interromper, e daí, bom, enfim, era uma coisa meio, quase todo mundo que a gente perdia, né? Então, atualmente está como isso? Veja, a experiência adquirida em embolia pulmonar nos anos da Covid-19, ela obviamente, acho que o primeiro procedimento que fiz de trombectomia pulmonar foi nos anos de 2010, 2011. Foi no começo da minha vida profissional como intervencionista. E de 2010 a 2011 até 2020, até abril de 2020, nós devemos ter tido aí por volta de 20 ou 30 casos nesse período todo. No Covid-19,
se avolumou de uma proporção absurda a indicação e também a incidência de embolia pulmonar nesses pacientes que chegavam para a gente em condições, obviamente, bastante mais avançadas, né, do que essa que eu mostrei aqui. Então, casos que o paciente já estava em ECMO, né, VA, o paciente já estava em ECMO VA, e a gente implantava o catéter para fazer a fibrinólise local, isso existiu, né? E a mortalidade desses casos não tem como esconder, é uma mortalidade que ela é alta, né? Veja, o último caso que fiz foi semana passada, parece que não, mas foi semana passada, é um caso de um paciente que chegou, teve uma PCR em casa, foi reanimado pelo SAMU, trazido até o hospital, e ele chegou no hospital e foi diagnosticado um TEP para esse paciente. Ele chegou em ventilação mecânica, com droga vasoativa, tal. Foi um sobrevivente, que esses pacientes geralmente não voltam, né? Mas ele chegou e estava numa situação ainda hemodinâmica naquele momento, que permitiu que a gente colocasse 2 catéteres de ecos, né? Esse paciente teve uma evolução nos primeiros dias depois da fibrinólise muito positiva. Nós colocamos o catéter, tiramos o catéter, a carga de trombo melhorou muito, né? Mas óbvio que nós estávamos ainda de olho fechado para a encefalopatia anóxica desse paciente. Esse paciente foi a óbito aí no começo dessa semana por conta de questões da encefalopatia anóxica dele, né? Então, são outras causas que acabam influenciando num paciente tão grave como esse. Óbvio que no minuto zero, no afã do diagnóstico, a intenção nossa é de tratar, né, doutora Marisa? Não dá para a gente pesar se vai ter encefalopatia anóxica ou não naquele minuto zero. Vamos tratar o que podemos e aí vamos ver lá em diante o que vai sobrar. Mas veja, esse último paciente, infelizmente, é um paciente que foi a óbito e foi um paciente que a gente acabou de fazer, né? E percentualmente, é difícil dizer, porque seria mais adequado que a gente estratificasse dentro dos critérios de PESE. Nós já temos até uma casuística que é possível com que faça isso, até publicação na área e tal, mas falta ainda com que a gente consiga a população tratada de maneira tecnicamente homogênea, o que nesse momento não é possível, porque as técnicas que eu utilizava até 2018, 2019, e nós vamos chegar num momento que vai ser muito interessante, nós vamos poder comparar a mortalidade daquele de trás, que utilizávamos técnicas que talvez seja um ponto de inflexão na indicação e na facilitação da terapia dirigida por catéter. Mal comparando aí, seria como, por exemplo, stent, né? Quando se começou a mexer com stent, era tudo muito primário e funcionava pouco, né? E agora é tudo muito mais avançado e funciona muito melhor. Eu tenho uma segunda dúvida aí, que é só uma coisa que eu não entendi muito bem, que nesse slide que está na tela aí, você fala que teve uma laceração na crista de desvio septal, quer dizer, uma coisa de nariz, uma lesão nasal, é isso que teve? É isso? Até se na sonda, né? Isso. Foi o quê? É porque estava entubado pelo nariz o paciente, é isso? Não, foi sonda nasentérica mesmo, provavelmente. Uma foi sonda isso mesmo. gástrica. Tá. Estava entendendo a mesmo. relação aí. Tá. E esse Foi isso tratamento exatamente. aí foi só uma cauterização, uma coisa simples? Foi só uma cauterização simples. Estava babando um pouquinho na sonda e foi pedido a naso junto. Entendi. Tá. Celso, você está com a mão levantada? Continua. Celso. Esqueci de baixar aquela hora, desculpa. Ah, tá, perfeito. Mais alguém, gente? Alguma pergunta, discutir? Luiz, tem alguma dúvida? Não, sem dúvidas, só agradecer. E
é um parênteses assim, mas como curiosidade, hoje é o dia do orgulho nerd, né? E quando a gente pensa nessas novas tecnologias surgindo, e igual falaram, você não tem como comparar o que você fazia há 5 anos, há 2 anos atrás com as novas tecnologias. E cada vez a gente vai lidando com coisas absurdas que a gente não imaginava e ter que tirar da cartola aí pensamentos e novas manobras, tanto para o radiointervencionista que ele vai fazer lá na radiointervenção, quanto ele chega na UTI, e o intensivista que recebe esse paciente já não é o mesmo trombolizado que ele está recebendo no pronto-socorro, não é o mesmo paciente que ele estava acostumado a receber. Então, essa parte tecnológica que vai mudando e a gente tem que ter espaço para essas discussões cada vez maiores, porque isso está galopando aí em relação a novas técnicas e novos procedimentos e novas terapêuticas dos pacientes, e discutir sobre isso, principalmente um assunto que não é da UTI, mas que interfere totalmente nos pacientes que estão na UTI, e a problemática pós-admissão ou continuidade do tratamento é bem bacana, bem legal. Agradecer a todo mundo. Ótimo, Luiz. Acho que essa interlocução, desculpe, essa interlocução, esse contato, ele, até pelo último guide, eu não trouxe o guideline, porque eu achei que era mais adequado que a gente focasse na prática, mesmo porque a gente tinha 1 hora para falar e discutir. Eu estou vendo que a gente está batendo na trave aqui no tempo. E então, mas só lembrar que o time de resposta rápida à embolia pulmonar, que é o PERT Group, né? Ele foi denominado lá em 2016, e agora, no último guideline de 2019 europeu, ele coloca que um time de resposta rápida tem grau de evidência, se eu não me engano, 2A ou 2B, para melhor desfecho do paciente com embolia pulmonar. Então, todos nós, batalhado no sentido de tentar implementar, se não um PERT grupo, mas um grupo de facilitação de comunicação. Comunicação é o grande problema de uma doença tão grave quanto a embolia pulmonar. Ter disponibilidade, e nós temos uma equipe que é 24/7, 365 dias no ano, ter a disponibilidade e ter o contato com vocês, para a gente é o ponto que nós gostaríamos de alcançar dentro do hub principal do 9 de julho e que são um dia de toda a rede DASA. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de vocês terem dado essa possibilidade da gente apresentar esse caso clínico hoje. Leonardo, você tocou num ponto importante, né? Hoje, a ideia dessa reunião exatamente é porque estamos na reta final do desenvolvimento do protocolo TEP, exatamente com ramal, com acionamento rápido, como é do AVC, como é da sepse. Então, uma das primeiras medidas que a gente pensou é exatamente isso, é uniformizar todo o conhecimento, saber das novas terapêuticas, né? E conhecer a equipe, né? Saber que eles são acessíveis, que eles estão realmente todos os dias, 24 horas. Então, isso para a gente com certeza é uma segurança maior, né? De tudo isso. Alguém tem mais alguma colocação? Então, eu vou encerrar. Gostaria de agradecer muito, doutor Leonardo, foi muito legal mesmo. E gostaria das suas palavras finais para a gente encerrar hoje a nossa reunião. Obrigado. Eu gostaria só de agradecer a vocês todos, que essa apresentação sirva para que a gente consiga energizar a equipe toda e que traga um sentimento de uniformidade, que a gente está junto nesse tipo de situação desse paciente grave, tá? Essa questão não tem hora para acontecer. Nós não temos ainda nenhum caso dentro do 9 de julho em que a gente acabou tratando junto. Ele vai acontecer em algum momento. Talvez não saia do jeito que a gente deseja. Talvez a cadeia toda de complexidade de acionar, de chegar até a hemodinâmica, do pessoal da hemodinâmica entender como é a gravidade de um paciente desse,
o cuidado do anestesiologista, talvez isso não seja ainda de primeira do jeito que a gente deseja, mas certamente já será melhor do que se a gente não tiver essa ferramenta. Mas com certeza, se nós tivermos na mente e dentro do nosso objetivo que a reprodução dos principais papers que tratam de embolia pulmonar grave hoje no mundo, que se esses papers possam ser reproduzidos, e é isso que a gente tenta dentro de uma medicina baseada em evidência, reproduzir grandes trabalhos, se a gente quer e tenta reproduzir esses grandes trabalhos dentro do nosso microambiente, em algum momento a gente vai chegar num nível de excelência para poder comparar os nossos resultados. Então, eu agradeço mais uma vez e que essa apresentação, de repente, sirva para a gente energizar os clientes no sentido de poder indicar a terapia quando ela tiver indicação. É isso. Obrigado. Perfeito. Boa noite, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Tchau, tchau. Até o mês que vem, então. Boa